boa tarde, boa noite. Professor Rafael aqui. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a segunda revolução industrial. Antes de eu começar, deixa eu fazer minha propaganda já costumeiramente típica. Se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal e ativa o sininho para receber novas notificações sempre que eu postar algum vídeo especial ou ainda alguma videoaula nova. Também não se esquece de me seguir aqui nas redes sociais, aqui embaixo, no Twitter e no Instagram, para vocês ficarem ligados sempre que eu postar alguma novidade sobre o canal. Bom, quando a gente fala de segunda revolução industrial, basicamente, e aí eu vou começar essa aula com uma coisa muito óbvia, a gente tem que entender que a segunda revolução industrial, ela sucede à primeira revolução industrial. Você deve estar se perguntando: bom, eu cliquei nesse vídeo para ouvir esse tipo de informação óbvia? Sim e não, né? Sim, porque de fato não tem como a gente fugir disso, e não, porque a gente tem que entender o processo de industrialização como uma linha contínua. Na verdade, desde que a primeira revolução industrial ocorreu lá na Inglaterra, em meados do século XVIII, o mundo tem vivido uma série de transformações no seu processo de construir e de fabricar as coisas. A segunda revolução industrial é a segunda grande transformação da sociedade industrial que a gente analisa de um ponto de vista dos estudos históricos. A segunda revolução industrial, portanto, ela ocorre em meados do século XIX. Ela começa a ocorrer a partir de 1850 e ela dura mais ou menos até 1950. Então, basicamente, nesse espaço aí de 100 anos. A segunda revolução industrial, ela é marcada por três grandes transformações que vão distinguir e que vão alterar profundamente o modelo e o processo produtivo aqui nesse nosso planeta que a gente chama de Terra, e mais especificamente no hemisfério norte desse planeta. A primeira dessas grandes transformações é, de fato, o surgimento de novas atividades e de novos setores dentro da indústria. O primeiro desses setores é o setor da indústria petroquímica. A indústria petroquímica nunca teria sido possível não fossem as inúmeras inovações do século XIX, como, por exemplo, a descoberta de que é possível utilizar o petróleo, caso ele seja refinado a partir de um processo químico, em combustível fóssil. Seja esse combustível gasolina, seja esse combustível o diesel. Esses combustíveis, basicamente, então, começaram a ser refinados, começaram a ser a fonte de energia dessas novas indústrias. Vai começar a substituir, sobretudo, o carvão, que movia, as antigas locomotivas a vapor. Em certo sentido, então, a indústria petroquímica, ela não só vai ser importante como uma fonte de energia, mas ela vai ser importante para uma outra indústria, que também vai surgir durante a segunda revolução industrial, que é a indústria automobilística. É nesse momento que os carros começaram a ser inventados, e a indústria automobilística vai se tornar de uma pequena curiosidade que muitas pessoas, inclusive, apostavam que não substituiria os cavalos e as carruagens para o que a gente conhece hoje, né? A nossa principal forma de se locomover de um lugar para o outro. Para além desses dois campos, a gente tem também o setor da indústria metalúrgica, sobretudo o aprofundamento da metalurgia a partir da invenção das chamadas chapas de aço, que vão progressivamente substituindo o minério de ferro como um composto muito mais resistente na fabricação dessa indústria de transportes pesados, na fabricação dos trens, na fabricação dos automóveis, na fabricação dos grandes navios transatlânticos, por exemplo, de comércio. Para além disso, a gente tem uma intensa e pesada mecanização no campo. É nesse momento que surge a indústria dos alimentos. Compreenda comigo, né? A gente não está falando aqui de que os alimentos vão passar a ser fabricados nas indústrias, mas que, na verdade, a atividade agrícola vai começar a incorporar a lógica industrial a partir da mecanização do campo.
Obviamente, essa mecanização do campo, ela vai pressupor uma transformação da atividade agrícola, sobretudo numa conversão dessa atividade agrícola em uma atividade mais eficiente e muito mais produtiva. A mecanização dos campos, ela vai ser responsável por um fenômeno muito curioso que a gente experimenta até hoje, que é o aumento da nossa capacidade em produzir alimentos. Em função dessa mecanização dos campos, segundo as estimativas dos historiadores, que a nossa dieta melhorou enormemente. Essa melhora da dieta vai ter uma série de consequências, mas a principal delas é praticamente a duplicação da população mundial num espaço curto de 100 anos. Em 1850, a população mundial era de 1,5 bilhões de pessoas. Em 1950, a população mundial beirava a casa das 2 bilhões e 700 milhões de pessoas. Ou seja, num espaço curto de 100 anos, a gente dobrou a população que a gente demorou milhões e milhões e milhões e milhões de anos para alcançar. Isso não se dá só em função do aumento da taxa de natalidade, mas também da melhora da dieta média das populações, sobretudo na Europa. Como dizia minha avó, saco vazio não para em pé. Então, basicamente, se você está comendo, tá saudável. Mas esse crescimento da taxa de natalidade, ele também não seria possível não fosse o desenvolvimento de um outro campo da indústria, que é o desenvolvimento da indústria farmacêutica. É a partir de uma série de inovações no campo da biologia, como a descoberta dos micro-organismos bacterianos, que a indústria farmacêutica vai poder começar a fabricar uma série de remédios que vão prolongar a nossa vida. O principal deles é o antibiótico. A penicilina, que é o principal antibiótico de amplo espectro utilizado até hoje nos hospitais, é inventada no contexto da Segunda Revolução Industrial. E mais do que isso, esses medicamentos, essa indústria farmacêutica, ela vai popularizar esses remédios, que vão fazer com que o que antes era uma ameaça à vida, como uma pneumonia, se torne algo completa e perfeitamente curável. Então, tendo em vista todos esses novos setores da economia industrial, a gente tem que entender também a segunda mudança que a Revolução Industrial, que a Segunda Revolução Industrial traz para a nossa realidade, que é o fato de que, ao contrário da Primeira Revolução Industrial, que se concentrou basicamente apenas na Inglaterra, a partir desse momento, uma série de novas nações entrarão na disputa e na corrida industrial. Essas nações, elas se situavam basicamente no hemisfério norte, essencialmente nações europeias, como a França, como a própria Inglaterra, é lógico, como a recém-formada Itália, antigo reino do Piemonte, a recém-formada Alemanha, antigo reino da Prússia, nações como a Holanda, a Bélgica, mas também nações de fora da Europa. Vocês viram na nossa aula de Estados Unidos do século XIX que os Estados Unidos, a partir do final da Guerra de Secessão, na segunda metade do século XIX, vai começar a se industrializar enormemente. Esse processo de industrialização ele se dá a partir da dinâmica da Segunda Revolução Industrial. E também a gente vai ver na nossa aula de imperialismo, se você quiser vê-la, é só clicar aqui em seguir o vídeo, a nossa próxima aula da playlist é a aula de imperialismo. O Japão também vai se industrializar enormemente a partir da chamada Revolução Meiji. A entrada desses novos países na corrida industrial, ela vai gerar uma gigantesca concorrência. E a elevação dessa concorrência multinacional, ou seja, entre muitas nações, ela vai se casar com um outro aspecto que era típico da chamada Segunda Revolução Industrial, que eram os baixíssimos salários, que ainda vigoravam ali na primeira metade do século XIX. Esses baixíssimos salários, por um lado, e por outro lado, essa crescente concorrência multinacional vai fazer com que o capitalismo experimente a sua primeira crise, que vai ficar conhecida como a crise de 1870 ou ainda o Grande Pânico de 1873. Esse Grande Pânico ele começa com a falência de um banco norte-americano que emprestava muito dinheiro e que vai deixar um monte de gente na mão, porque tinham suas finanças depositadas ali. Esse banco ficava no estado da Filadélfia, e juntamente a isso, a diluição ou ainda a falência, por assim dizer, da Bolsa de Valores da cidade de Viena, na Áustria.
Esse grande pânico de 1873 ele vai durar basicamente durante toda a década de 70. Por isso a gente conhece essa crise como a crise de 1870, ou ainda a primeira grande crise do capitalismo. Muitos historiadores se referem a ela como a crise do laissez-faire e a crise do laissez-passer. Para você que não fala francês, é a crise do deixa fazer e a crise do deixa passar. E é por conta dessa grande crise que vai levar uma série de indústrias nacionais à falência, é que o capitalismo vai começar a ser repensado. Aquela chamada primeira fase do capitalismo, que era conhecida como capitalismo mercantil, vai precisar ser substituída e vai precisar ser reformulada. A partir da crise de 1870, promovida e provocada por esses novos competidores na economia industrial, o mundo entrará em uma intensa disputa. Por um lado, os trabalhadores não vão mais aceitar as péssimas condições de trabalho e os péssimos salários aos quais eles estavam submetidos nas fábricas. Em que pese o fato de que a luta operária na Inglaterra já vinha desde mais ou menos o início, a primeira década do século XIX, essa luta operária, a partir da Segunda Revolução Industrial e, sobretudo, a partir da crise de 1870, ela vai se universalizar, ela vai se espalhar para outros lugares da Europa. Como exemplos dessa luta operária, a gente tem a campanha do 888, que é uma campanha do movimento operário francês que defendia a jornada de trabalho sendo limitada em 8 horas. Então a ideia do 888 era 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas, obviamente, de descanso, de sonequinha, beleza? Para além disso, a gente tem na Inglaterra e no restante da Europa a formação das chamadas trade unions, ou ainda dos sindicatos, que vão lutar pelos direitos dos trabalhadores e pela manutenção de uma qualidade mínima e de um salário mínimo para cada classe operária, para cada modalidade de trabalhador. Para além disso, a gente tem o surgimento das cooperativas de trabalhadores na França, no campo, e na Inglaterra, nas grandes cidades, que vão cooperar esses trabalhadores para obter melhores condições de trabalho e para conseguir, inclusive, comprar por um preço mais barato ferramentas de trabalho. E se contrapondo à expansão desse movimento operário pela Europa, a gente vai ter também o fato de que os industriais vão começar a repensar os seus modelos produtivos. E é essa, de fato, a terceira grande alteração promovida pela Segunda Revolução Industrial. Surgirá, a partir desse momento, um novo modelo produtivo, ou ainda, alguns novos modelos produtivos. Um que vai ficar conhecido como o Taylorismo, pensado por um engenheiro chamado Frederick Winslow Taylor, ou ainda apenas pra gente, Taylor, que vai consistir na ideia de que era necessário racionalizar o espaço de trabalho, ou seja, de que era necessário produzir cada vez mais em menos tempo. E por outro lado, a gente também vai ter o Fordismo, pensado pelo grande empresário norte-americano Henry Ford nas suas fábricas, sobretudo na fábrica da Ford, que era uma grande montadora de carros. O Fordismo ele vai propor, por exemplo, uma série de mudanças no processo produtivo. A primeira delas é a acentuação da divisão do trabalho, sobretudo a partir do estabelecimento das chamadas linhas de montagem, na qual o trabalhador passaria a se hiperespecializar em uma determinada função. Para além disso, a gente tem a semi-automação da linha de montagem, ou seja, a utilização de equipamentos e de máquinas que facilitam e aplicam aquela noção do Taylorismo, ou seja, a noção de que é necessário produzir mais em menos tempo. Então, em essência, o Fordismo também estava orientado para a maximização da produtividade. Só que o Fordismo ele também se preocupava com a maximização do consumo, para que não ocorresse, lógico, o mesmo modelo de crise do capitalismo que ocorreu naquele grande pânico de 1873, ou ainda na crise dos anos 70 do século XIX do capitalismo. Então a ideia do Ford era também estimular o consumo. Há uma frase do Henry Ford que exemplifica muito bem isso, que ele diz que ele quer que um trabalhador ganhe o suficiente para poder comprar um Ford T, que era um dos modelos populares fabricados pela Ford. Então, basicamente, o Fordismo ele também vai estar muito preocupado com a massificação do consumo. E é a partir desse novo modelo produtivo que vai começar uma nova fase do capitalismo. A cada revolução industrial corresponde uma nova fase do capitalismo.
essa vai ficar conhecida como o capitalismo monopolista, ou ainda o capitalismo financeiro. Isso porque, como resposta à crise de 1870, além da alteração do modelo produtivo, por outro lado, as grandes potências europeias também vão achar uma outra solução para essa crise. Essa solução vai consistir na expansão dos seus mercados consumidores de uma maneira um tanto quanto artificial, ou seja, a partir da conquista de novos territórios na África, na Ásia e na América. A isso nós chamamos de corrida imperialista, que é originada, ou pelo menos acentuada, a partir da Segunda Revolução Industrial. Mas, logicamente, o que é esse novo capitalismo monopolista, né? E o que significa dizer isso? Basicamente, esse novo capitalismo monopolista, típico da Segunda Revolução Industrial, ele vai colocar fim à livre concorrência. Colocando fim, então, logicamente também, àquelas ideias antigas do capitalismo do século XVIII, de laissez-faire, de laissez-passer, ou seja, de não cobrar impostos para um produto entrar no seu país e de deixar que o livre comércio coma solto. Ao contrário, esse capitalismo vai ser o capitalismo do surgimento de grandes conglomerados industriais. Um dos exemplos que eu já dei aqui é o conglomerado industrial da Ford, mas a gente tem outros também, como o Rockefeller, também americano, ou mesmo o britânico Cecil Rhodes. De fato, nesse momento, esses grandes conglomerados industriais vão começar a estabelecer uma postura monopolista, tanto nos seus países como nos seus territórios recentemente conquistados pelos seus governos. E é a partir da formação desses grandes conglomerados industriais que a gente tem o surgimento de algumas práticas que são típicas desse capitalismo monopolista. Pasmem, a maioria delas hoje é entendida como um conjunto de práticas que são danosas ao capitalismo e, portanto, são completamente e absolutamente proibidas em qualquer país civilizado. Mas, naquela época, eram entendidas não só como desejáveis, mas como salutares para a economia. A primeira delas é o cartel. O cartel, basicamente, é um acordo estabelecido por grandes empresas que estabelece um preço mínimo para o mesmo produto. Então, se a gente tem a empresa A, a empresa B e a empresa C que fabricam chocolate, e se elas dominam 95% do mercado, ao invés de elas concorrerem livremente para vender os seus chocolates dentro da Inglaterra, elas vão passar a estabelecer um preço mínimo, por exemplo, 4 libras esterlinas a barra de chocolate, e vão, obviamente, evitar a livre concorrência. Nesse sentido, elas vão garantir uma margem de lucro para elas e vão prejudicar o consumidor final, que é beneficiado pela livre concorrência. Se elas competissem, os preços abaixariam até o limite em que seria possível vender uma barra de chocolate sem tomar prejuízo. E aí você deve estar imaginando, né? Com base no meu exemplo, obviamente, por que ninguém chegava lá e criava uma indústria de chocolate e vendia o chocolate mais barato, desde que não tomasse prejuízo? É muito simples. Esses grandes conglomerados industriais, como tinham o domínio do mercado, tinham também muita reserva de capital. Quando aparecia uma nova indústria que não fazia parte do cartel no mercado britânico, ou no mercado francês, ou em qualquer outro mercado, essas empresas realizavam uma prática que vai ficar conhecida como a prática do dumping. Eles abaixavam o preço quase no limite daquilo que era possível só pagar os custos da fabricação da barra de chocolate para obrigar essa empresa concorrente a baixar os preços também. A empresa concorrente ela não tinha nem domínio de mercado e nem reserva de capital. Então o que acabava acontecendo? Ela acabava falindo, né? E antes dela falir, essas empresas do cartel iam lá e compravam essa empresa de chocolate. Essa prática de dumping ela é muito comum. Várias empresas hoje em dia, embora seja ilegal, fazem isso. Como, por exemplo, a Uber fez isso com os taxistas, oferecendo um preço muito menor. A Rappi e a iFood fizeram isso com entregadores, só que não abaixando os preços das entregas, mas, em primeiro lugar, pagando muito bem esses entregadores. Depois, quando os restaurantes não quiseram mais contratar empregadores, começaram a abaixar o preço, né, o valor pago por entrega, abaixando, consequentemente, a renda desses trabalhadores. Essas práticas são conhecidas como dumping e elas servem para manter a hegemonia desses grandes conglomerados industriais. Para além dos cartéis, nós temos também as trustes, ou ainda os trustes.
Os trustes eles se organizam de duas formas, tanto o truste nivelado como o truste vertical. O nivelado é aquele que, assim como o cartel, visa eliminar a concorrência. O truste ele elimina a concorrência a partir da fusão de mega empresas. Vamos supor então que essas empresas de chocolate elas decidam se juntar, a empresa A, a empresa B e a empresa C. E elas fundam uma nova empresa, a empresa ABC. A empresa ABC, na prática, ela vai ter o domínio de mais de 95% do mercado de chocolate. Isso, logicamente, impediria qualquer tipo de livre concorrência. Haja vista que ninguém conseguiria criar uma empresa para competir com elas. Tamanho seria o poder desse novo conglomerado industrial. Se uma empresa fosse criada, eles rapidamente poderiam fazer a prática de dumping e levar essa empresa à falência. Embora os trustes sejam proibidos hoje, a gente tem vários exemplos no Brasil que podem ajudar a gente a compreender esse tipo de prática. Um deles, por exemplo, foi a fusão da Sadia e da Perdigão, numa empresa chamada Brasil Foods. No setor de alimentos congelados, a Brasil Foods chegou a ter o controle de mais de 90% das vendas em lasanhas, macarrões e qualquer outra coisa que você consuma congelada. Mas para além de prejudicar a livre concorrência, os trustes eles também podem se organizar de outra forma, que é a forma vertical. E aí esse truste vertical ele tem o objetivo de fazer com que uma determinada empresa controle todo o processo produtivo do seu bem final. Como assim, professor? Muito simples. Você tem uma empresa que é dona desde o poço de petróleo, onde o petróleo é extraído, passando pela empresa transportadora desse petróleo para a refinaria, sendo dona da refinaria que vai produzir o combustível e vai vender esse combustível para o posto de gasolina que vai vender para o consumidor final. Um exemplo desse tipo de truste vertical, a gente tem a Petrobras, que é uma empresa estatal de capital misto do Brasil. É a Petróleo do Brasil, que é dona dos poços de petróleo, que é dona da Transpetro, que transporta esses petróleos em navios para as refinarias, que é dona das refinarias e que é dona da rede BR de combustíveis. Então, basicamente, isso é um truste vertical. Por quê? Imagina uma linha em que você tem desde a extração da matéria-prima até o transporte da matéria-prima, a fabricação e o refino dessa matéria-prima em um produto final e a venda do produto final. Por isso que a gente chama esse truste de truste vertical. Por último, e não menos importante, a gente tem uma nova forma em que as economias vão se organizar. Esse tipo de prática não é proibido e sequer é mal visto hoje em dia, mas a gente vai ver daqui a pouquinho que ela causa um cenário meio bizarro para o consumidor final, que são as holdings. Hold, em inglês, como vocês bem devem saber, significa segurar. Essas holdings normalmente são fundos acionários ou ainda empresas que detêm o controle de outras empresas. É como se eu, Rafael, fosse um grande fundo acionário e eu decidisse da noite para o dia comprar aquelas empresas do nosso exemplo, a empresa A, a empresa B e a empresa C. Só que eu não preciso necessariamente apenas me restringir ao ramo do chocolate. Eu posso comprar, por exemplo, uma empresa de automóveis, eu posso comprar um banco, eu posso comprar uma escola, pouco importa. O meu fundo de investimento, ou ainda a minha empresa, ela vai deter o controle acionário de outras muitas empresas, que não precisam ser necessariamente do mesmo setor. Eu faço isso tão somente para ganhar dinheiro, porque eu vejo na fábrica de chocolate A ou na fábrica de automóveis C uma oportunidade de ganhar muito dinheiro. E isso já é um cenário muito bizarro, não apenas para o capitalismo do século XIX, mas para o capitalismo de hoje em dia. Se você pega o mercado de produtos de bem de consumo mais básicos, como alimentos e produtos de higiene dos Estados Unidos, que possui uma infinidade de marcas, você vai observar que, na verdade, essa infinidade de marcas pertence a apenas 10 empresas, ou ainda a apenas 10 holdings. Se você observar essa imagem, você vai ver umas coisas curiosas, do tipo o fato de que a Nestlé, por exemplo, que é uma empresa que nasceu no ramo dos chocolates,
é dona da L'Oréal, que é uma empresa de produtos de beleza. Então, esse exemplo da Nestlé permite com que a gente compreenda que, embora existam múltiplas marcas no mercado, quando você vai às compras, na verdade, na maior parte das vezes, poucas empresas, ou seja, poucas holdings, controlam essas marcas. E é por isso que essa fase do capitalismo vai ficar conhecida como o capitalismo monopolista, ou ainda o capitalismo financeiro. Isso porque esses grandes fundos financeiros começaram a ter um controle acionário sobre essas indústrias dos mais variados ramos da produção. Beleza? Galera, essa foi a nossa aula de Segunda Revolução Industrial, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostem, compartilhem com um coleguinha e deixe o seu gostei aqui no videozinho, ajuda bastante, tá? Um abraço e até a próxima!